Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Caros irmãos e irmãs, é com essas palavras que Jesus fala para nós, tenta nos mostrar um pouco o seu projeto, aquilo que é o seu ensinamento, aquilo que ele deseja que a humanidade viva através do reino de Deus. Talvez alguns possam realmente questionar, mas que reino é esse que parece que a gente nunca vê? É um mundo tão cheio de problema, é tanta confusão, é tantas coisas que parece que não se realizam. Cadê esse reino? Talvez alguns possam até perguntar: nossa, o mundo está tão cheio de problema que é só um projeto muito grande, coisas muito grandes para resolver esse mundo inteiro. E parece que a gente não vê algo tão grande assim. Caros irmãos, em primeiro lugar, repito mais uma vez, aquilo que Jesus veio nos ensinar sobre reino de Deus não é ausência de problemas no mundo. Jesus não veio resolver todos os problemas do mundo. Ele veio resolver a nossa relação com Deus, veio resolver a questão do pecado no mundo. Jesus, ele veio trazer para nós uma mensagem de salvação que não é acabar com os problemas, mas é mudar a nossa mentalidade, mudar nosso jeito de pensar, principalmente na nossa relação com Deus e com o próximo. Reino de Deus é nossa comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E é um reino que acontece nas pequenas coisas. Ele usa lá a parábola da semente. Não sei se vocês já fizeram essa experiência alguma vez de esperar uma semente crescer. Com as criancinhas na escola, usa a semente de feijão que uma semana sai, mas se for outra árvore demora. Para dar fruto, então piorou.
E na nossa vida é assim, o reino de Deus que Cristo veio mostrar para nós acontece nas coisas pequenas. Até a primeira leitura mostra o Deus que pega o broto de uma árvore e planta lá em Jerusalém como centro da fé, o lugar onde nasceria essa salvação para o mundo. Esse broto é Jesus Cristo, o Deus que em toda a sua grandeza se faz uma criança, e quem diria por uma criança poderia vir a salvação para o mundo inteiro. Deus, ele desce, ele deixa sua glória, sua grandeza para se fazer pequeno, para dar uma grande lição para o mundo inteiro, uma lição de salvação. E assim também para a nossa vida. Ora, os cristãos são chamados a partir de pequenos gestos, do nosso dia a dia, levar a esperança e a salvação para as pessoas. Ora, a gente gosta de reclamar das situações da vida, reclamar da família, dos problemas que tem na família, mas pensem assim, se a gente não lança uma sementinha diferente ali para mudar a situação, as situações nunca vão mudar. Pode ser que a gente nem veja as situações mudarem de uma hora para outra, mas se a gente não fizer nada, nada muda. No nosso trabalho, quanta gente gosta de resmungar do trabalho, mas se a gente não tenta lançar uma sementinha para fazer alguma coisa mudar, alguma coisa acontecer diferente, nada vai mudar. Na nossa vida, no nosso cotidiano, se a gente não lançar uma sementinha de esperança, uma ação diferente, nada muda. E é verdade que talvez no nosso mundo tão cheio de problemas, talvez a gente não veja as mudanças acontecerem. Como uma árvore, tem árvores que levam anos para dar um fruto, mas às vezes se a gente não fizer nada, nem a próxima geração vai ver alguma coisa mudar. Nem nossos filhos, nem nossos netos verão alguma coisa diferente nesse mundo, se nós cristãos não aprendermos a semear com boa vontade o amor que Cristo nos trouxe. Eu gosto muito de repetir, até para mim mesmo, uma frase de São João da Cruz: onde não há amor, semeia amor que nascerá amor. Onde não há amor, semeia amor que nascerá amor. E se a gente não acreditar nisso, se nós não tivermos essa esperança no nosso coração, se nós não mudarmos nossa mentalidade, é aí que nada muda mesmo. Agora, e as questões desse mundo, Padre? É verdade que o reino de Deus são nossas relações. Agora, se nós somos irmãos uns dos outros, é verdade que algumas coisas deveriam melhorar. Se a gente considera o outro como irmão, a gente deveria se esforçar por fazer pequenas mudanças que melhorassem a vida para todo mundo, que tivesse mais fraternidade, mais justiça. Mas sabe, até isso começa a partir das nossas pequenas ações. Dou um exemplo. Ontem teve a distribuição de cestas básicas aqui na igreja. Cerca de 120 famílias foram ajudadas ontem só aqui na paróquia. Fora tudo aquilo que a gente mandou para outras instituições, para os Cefras lá na Praça no Largo São Francisco. Quanta gente pôde ser ajudada. E vocês estão de parabéns. Porque foi um pouquinho de cada um, aquilo que a comunidade respondeu com a caridade, de repente se transformou uma coisa grande e pôde ajudar tanta gente. Vocês estão de parabéns. Às vezes a gente pensa, o pouquinho que eu dou não vai fazer diferença, o pouquinho que eu faço não vai mudar nada, mas muda. De pouquinho em pouquinho que a gente faz na nossa vida, a gente consegue fazer uma obra. E isso que é chamado até de ação política. Padre, você vai falar de política?
Toda vez que a gente se une para fazer um bem para alguém ou para fazer um bem na sociedade, é uma ação política. Aquilo que aconteceu ontem ajudando tanta gente, aquilo que aconteceu esse mês, a Igreja Católica ajudando tanta gente, é ação política. E como disse o Papa Francisco, a melhor forma da gente fazer caridade, fazer diferença, é quando a gente se organiza para fazer caridade. Porque aí, em vez de um ato individual, se torna um ato da igreja, um ato da comunidade que consegue responder a uma necessidade do mundo. Mas tudo começa de um passo pessoal, de um gesto pessoal. Se eu tiver coragem de eu pensar diferente e eu plantar uma semente diferente, pode ter certeza, amanhã vai ter outro imitando e fazendo a mesma coisa. E é assim que o reino de Deus cresce. Que a missa de hoje nos ajude, sim, a abrir o coração para esse amor de Deus, que é enorme, que nunca nos abandona, e que possamos realmente sair daqui com essa semente, como semeadores também, novos semeadores, novos construtores desse reino, que começa com a sementinha de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.